Salve pessoal do Colégio Brasília! Vamos lá, segundo ano. As aulas que a gente vai tratar hoje são as aulas 19 e 20, onde é continuação daquela introdução que a gente deu em termoquímica, tá? Hoje, né, a gente vai falar de calor de reação e entalpia, tá? Então, todas as reações que acontecem no universo, elas estão sujeitas a alterações de energia, alterações envolvendo calor, tá? Essa energia envolvida nas reações químicas, tá? Ela tem um nome específico aqui na disciplina de química. Ela é chamada de entalpia, tá? E essa entalpia a gente vai representar pela letra maiúscula H, ok? Então, é o seguinte, tem reações químicas na natureza que absorvem calor, ou seja, absorvem energia para acontecer, e tem outras que liberam calor, ok? Então, sempre vai acontecer ou uma coisa ou outra, ok? E o calor envolvido nessa história toda, aqui em química é chamada de entalpia. Na verdade, o que nos interessa sempre numa reação química é a variação de entalpia, ou seja, a variação de calor envolvida na reação inteira, ok? E essa variação pode ser uma variação positiva e negativa, o que a gente vai ver já já em breve. Ó, para você calcular essa variação, você faz o quê? Você faz mais ou menos que nem a gente calcula em física, ΔS. ΔS não é espaço final menos espaço inicial? Aqui em química, calor, ou seja, ΔH, é igual ao quê? Entalpia final, que é dos produtos, sempre numa reação química, lá no final, à direita, a gente tem os produtos. Menos quem? Menos energia inicial, ou entalpia inicial, que é dos reagentes. Ok? Como eu comentei com vocês agora, tem reações que absorvem calor e outras que liberam calor. Vamos ver, né, um caso de cada tipo agora, tá? Então assim, ó, sempre que você tiver um processo endotérmico, ou seja, uma reação química endotérmica, o que vai acontecer? Elas absorvem calor. Então, funciona assim: você tem uma substância ou substâncias no estado inicial, tá? Que tem pouca energia, pouco calor. Então, se elas têm pouco calor, o que acontece? Elas têm pouca energia e têm que fabricar um produto que tenha muita energia. O que essas substâncias têm que retirar do meio externo? Elas têm que roubar calor. Elas têm que retirar esse calor do meio externo. Senão, elas não conseguem chegar no produto ou nos produtos finais. Ok? Então, por exemplo, ó, nesta reação química aqui proposta, olha, você tem o óxido de ferro 3 mais 3 carbonos que vão roubar do meio externo quanto? 491,5 kJ, vejam que aqui é energia, joule, né? Daí sim, vão fabricar o quê? 2 átomos de ferro mais 3 moléculas de quê? De monóxido de carbono, ok? Então, olhando nesse gráfico aqui, a gente já vai entender direitinho o que acontece. Olha, como os dois reagentes têm pouca energia, eles vão estar aqui na parte de baixo, ok? E daí a energia dessa substância com mais esta substância estão nesse nível aqui, que ele está indicando como zero, ok? E daí os produtos têm muita energia. Eles estão aqui em cima, ó, na parte de cima do gráfico. Então, ó, vejam que aqui, esse gráfico é indicado aqui na vertical como entalpia em quilojoules. Então, na parte de cima, eu tenho quem? Eu tenho o ferro e o monóxido de carbono. Ou seja, para os reagentes saírem daqui, tá? E chegarem aqui fabricando o produto final ou os produtos finais, o que eles têm que absorver do meio externo? Eles têm que roubar ou absorver uma certa quantidade de energia. Esta quantidade de energia aqui, ó, é 491,5 kJ. Por que aqui o ΔH está positivo? Pelo seguinte, aqui em cima não é final?
aqui embaixo na inicial. Então, você fazendo final, 491,5 menos 0 vai dar quanto? Mais 491,5 kJ. Ou seja, você pode representar assim também uma reação endotérmica. Ou seja, você pode representar colocando o calor junto com os reagentes, certo? Para formar os produtos, ou você pode colocar na forma de ΔH, ok? Sempre que o ΔH de uma reação for positivo, ela vai ser sempre endotérmica. Onde estarão os produtos? Em cima. Onde estarão os reagentes? Embaixo, tá? Então, o que está mostrando aqui, ó, você tem uma reação química, ou seja, você tem os reagentes. Para esses reagentes se combinarem e chegarem a fabricar os produtos, o que eles têm que roubar do meio ambiente? Eles têm que roubar calor, tá? Então, o que vai acontecer se os reagentes na reação roubarem o calor do ambiente? Esse ambiente vai aquecer ou ele vai esfriar? Ele vai esfriar. Ele vai diminuir de temperatura, tá ok? Tá? Então, esse daqui é o processo endotérmico, onde os reagentes absorvem energia, absorvem calor. Agora, vamos ver um caso contrário, tá? Nesse caso contrário, logicamente, vai ser o processo o quê? Exotérmico. Como o nome diz, exo é para fora. Então, as reações exotérmicas ocorrem com liberação de calor. Por quê? Porque os produtos, tá? Eles têm menos energia que os reagentes. Então, como que aconteceria uma reação dessa? Ela ocorreria com ΔH sempre menor do que zero. Por quê? Se os produtos têm uma energia menor do que os reagentes, o que vai acontecer? Quando você subtrair final menos inicial, vai dar um valor negativo. Então, por exemplo, ó, água líquida, tá? Se você quiser transformar água líquida em água sólida, o que você faz na prática? Você quer transformar água em gelo, não é? Você pega essa água líquida e coloca dentro de um forno aquecido ou coloca dentro de um freezer? Lógico, você coloca dentro de um freezer. Você coloca dentro de um freezer para quê? Para que o freezer, né, através do trabalho lá executado pelo equipamento, tá? Ele retire calor do reagente e transforme no produto, que no caso é o gelo, que tem menos energia. Olha quanto que tem que tirar de energia. Entenderam? Então, na verdade, o reagente tem muita energia, muito calor, e o produto tem pouco calor. Então, esse reagente aqui, ó, ele tem que mandar esta quantidade aqui, ó, de calor para onde? Para fora, para fora. Ou seja, a água líquida expulsa o calor dela, tá? E aí se transforma em água sólida, ou seja, gelo. Ok? É o que eu coloquei aqui, ó. Como o reagente apresenta muita entalpia e o produto pouca, né? Então o reagente precisa liberar calor para o meio externo. Beleza? Então, ó, na reação, o que acontece? O reagente expulsa calor e manda para o meio ambiente. Se ele manda calor para o meio ambiente, o que vai acontecer com o meio ambiente? Ele vai resfriar ou ele vai aquecer? Ele vai aquecer. Olha aqui o gráfico, ó. Como a água líquida está aqui em cima e ela tem mais energia que a água sólida que está aqui embaixo, percebam que aqui é negativo, hein? Então você vai fazer, ó, final, que é a água sólida aqui embaixo, tá? Ó, produto menos quem? O reagente aqui em cima. Então você vai fazer menos 7,3 menos 0. Vai continuar dando quanto? Menos 7,3. Ou seja, sempre que o ΔH de uma reação for negativo, tá? Então significa que a reação é o quê? Exotérmica. Tá bom? Muito fácil, hein? Muito fácil. Então, vamos para os exercícios da página 249 da apostila de vocês. Esse primeiro aqui é fácil demais, a gente já sabe como resolve. Ó, aqui eu tenho as 3 variações de estado físico da água. Então, aqui, ó, moléculas muito próximas, sólido, um pouquinho afastadas, líquida,
e muito afastadas, gasosa, ok? Eu tenho as transformações. Para você separar as moléculas aqui do estado sólido e afastar um pouquinho para o estado líquido, essa transformação A1 aqui tem que absorver calor, não tem? Ou seja, você tem que pegar o gelo e mandar calor para dentro dele. Então, o gelo, a substância, no caso, gelo, vai o quê? Vai absorver calor. Se ela vai absorver calor, né? Daí o gelo vai derreter e virar líquido. Então, essa transformação 1 aqui, o que é? Fusão, tá? Então, fusão. Já a transformação 2, onde a água líquida passa para gás ou vapor, é chamada genericamente de vaporização, tá? E aqui, a transformação 3 é quando você tem a água líquida virando sólida. Então, só tem um nome, hein? Solidificação. E aí, a água gasosa virando água líquida. Você tem dois nomes, liquefação ou condensação. O nome mais usado, condensação, vocês já sabem disso, né? Aqui é o seguinte, olha, essa transformação da água sólida virando água gasosa, o nome é o quê? O nome é sublimação aqui. Eu coloquei ressublimação porque eu pensei que era o processo inverso, tá? É sublimação, onde o sólido vira gasoso. É o que acontece com gelo seco, por exemplo, tá? Muito bem. Classifique cada mudança, cada transformação física aqui em exotérmica ou endotérmica. Exotérmica, a substância libera calor. Na endotérmica, a substância absorve calor. Então, o que acontece? Ó, o gelo, para se transformar em água líquida, ele tem que absorver calor. Então, essa transformação 1 aqui, a fusão é o quê? A fusão é endotérmica. Ou seja, da esquerda para a direita, absorve calor. Eu aqueço. Da direita para a esquerda, eu tiro o calor. Ou seja, eu acabo resfriando. Tá? Então, o que acontece? Ó, endotérmicas, quais são? Fusão, aqui também, vaporização e sublimação. Tá? Deixa eu arrumar aqui, sublimação. Então, fusão, vaporização e sublimação. Tá ok? Exotérmicas, ou seja, a substância perde calor. Então, como consequência, a substância ela vai resfriando, tá? Então, ó, quais seriam? Aqui, a água gasosa se transforma em água líquida. Isso acontece, por exemplo, quando chove, né? Então, vem uma corrente de ar um pouquinho mais fria, encosta lá no vapor de água, né? Daí esse vapor de água perde calor e a água, né? Gasosa vira líquida. Aí começa a chover. Ou seja, aqui você tem aqui a liquefação e aqui, ó, a solidificação. Essas duas aqui. Beleza? Ok. Terceira questão é praticamente isso que nós vimos. Ele fala do ciclo da água, tal, né? Então ele fala aqui, ó, uma dessas mudanças do ciclo da água, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido o calor suficiente, algumas das moléculas do líquido, né, podem ter energia suficiente para começar a subir para a atmosfera. Qual o nome desse processo? Vaporização muito lenta tem um nome especial, qual que é? Evaporação, letra C. Se fosse uma vaporização onde você aquece para valer, muita intensidade, daí você teria o quê? A chamada ebulição, tá bom? Tá? É o que acontece quando a gente coloca água para ferver, por exemplo, tá? Muito bem. Agora vamos fazer um pouquinho de cálculos, né? Mas é facinho, fiquem tranquilos. Ó, ele fala aqui nas questões 4 e 5, que tem a ver com esta reação química. Esta reação química é uma reação de combustão completa. O que seria uma reação de combustão completa? É uma reação onde você está queimando alguma coisa e se for alguma coisa formada por carbono, vai formar gás carbônico, tá bom? Essa é a definição de combustão completa, tá? Então, o que acontece? Ó, o etanol, você sabe muito bem o que é, está sendo queimado pelo oxigênio,
tá? E daí, o que você está gerando nessa reação? Gás carbônico e água. Detalhe, para cálculos envolvendo esse assunto, a reação tem que estar totalmente balanceada. Aqui já está tudo certinho, ele foi bonzinho, ó. 2 carbonos, ó, 5 hidrogênios com mais um 6, aqui eu tenho 6. Oxigênios aqui, pessoal, ó, eu tenho 3 vezes 2, 6, com mais um 7, ok? 4 com mais 3, 7. Ótimo. Daí o que está mostrando aqui nesse processo? Está mostrando o seguinte, ó. Está mostrando que nesta reação, o ΔH é negativo. Opa! Então ela é o quê? Exotérmica. Ela libera ou ela absorve calor? Ela libera calor, tá? Se ela libera calor, quem que libera calor? Ó, não sei se vocês já perceberam. Quem somente libera calor ou absorve calor são os reagentes. O produto não faz nada na história, o produto é o resultado. Então, esses dois reagentes aqui tinham muita energia, daí o que eles fazem? Manda essa energia para fora. Só que essa energia aqui sai junto com os produtos formados. Então, esses produtos formados aqui, eles vão sair quentes ou frios? Eles saem super quentes. Ué, vocês sabem disso. O etanol não é utilizado como combustível nos automóveis, principalmente automóveis aqui no Brasil? Então, quando você liga o motor do carro, ele está gelado, vamos supor, de manhãzinha, né? Está gelado. Você ligou. Dali um tempinho, 2, 3 minutos, o que acontece? Você não consegue mais colocar a mão no motor. Por quê? Porque ele está super quente. Por que ele está quente? Por causa do calor liberado através dessa reação química. E aí, se você colocar a mão lá nos gases que saem pelo escapamento, esses dois gases aqui, ó, eles saem super quentes. Tanto é que você não pode encostar a mão no escapamento, no metal, senão você queima a mão. Entenderam? Então, ó, estes dois reagentes tinham muita energia, manda essa energia para fora. Só que quem está indo para fora também são os gases da combustão, beleza? Então a gente percebe aqui que 1 mol aqui, ó, de etanol libera quanto de energia? 1.373 kJ. Então ele pergunta no exercício 4, ó, qual é a quantidade de calor liberado ou absorvido? Vocês já sabem que é liberado, porque o ΔH é negativo. Os reagentes têm mais energia. Na queima de 5 mols de etanol. Então, pela reação química, a queima de 1 mol de etanol libera 1.373. Então, você coloca lá, regrinha de 3, ó. 1 mol de etanol libera 1.373 kJ, tá? 5 mols de etanol libera quanto? X. X vai dar quanto? 6.865 kJ liberados. Se você não quiser escrever liberados, você é obrigado a escrever, obrigado, hein? ΔH igual a menos. Se você está escrevendo menos, você está dizendo que o calor é o quê? Que o calor é liberado. Entenderam? Ou você escreve o valor em quilojoules, escreve liberados, ou você escreve ΔH igual a menos, aí o valor do calor. Não vão escrever ΔH igual a menos 1.373, e aí você escreve liberados. Não precisa fazer isso aqui. Não escrevam assim, tá bom? Tá? Se você colocar o menos, já significa que é liberado, tá bom? Bom, aqui na questão 5, ele fala, é continuação, tá? Se ocorresse a formação de apenas 1 mol de gás carbônico na reação, qual seria a quantidade de calor liberado ou absorvido? Vocês já sabem que é liberado. Então, ó, nesta reação, ó, fabricando 2 mols de gás carbônico, não libera 1.373? Então, pronto. 2 mols de gás carbônico libera 1.373. Para fabricar somente 1 mol de gás carbônico, qual a quantidade? É metade. Ou seja, 686,5 liberados. Se você não quiser escrever liberados, você novamente escreve ΔH igual a menos. Não pode esquecer do menos. Tá joia? Fácil, hein? Moleza. A gente se vê em breve, pessoal. Um abraço.